vivendo ali em Santarém com as comunidades indígenas. A minha pergunta seria a questão da educação indígena, se já foi conseguido, se conseguiram uma educação indígena diferenciada, que pelo menos lá para a gente faz muita diferença, conseguimos algo nesse sentido. E uma questão mais antropológica seria, de novo, João Pacheco, né? Parece que ele está nos salvando de uma antropologia clássica que remetia a nós mesmos, a erros que nós criticamos tanto. E na pessoa da Daniele eu vejo lá, além de professor, Frei Florencio, que trabalha e milita com os povos indígenas e também foi orientando do João Pacheco. Então a minha pergunta seria contra a educação indígena e quanto à educação superior antropológica, como essas correntes da antropologia, como nós podemos dar resposta dessa corrente clássica da antropologia que parece que pede também índios puros, índios verdadeiros e de preferência falando outras línguas. Boa noite, eu sou o Papal, meu nome é Patrick, sou lá do Mato Grosso do Sul, trabalho na FUNAI, um lugar muito esquizofrênico de se trabalhar no atual contexto do Estado brasileiro, né? Mas enfim, e acho que dispensa apresentações do contexto do Mato Grosso do Sul, né? É bem análogo ao sul da Bahia, as faixas de gás do Brasil, né? E a minha pergunta é mais especificamente, eu trabalho em Campo Grande, não trabalho mais com Serena, a sua presença lá na terceira Assembleia Terena foi preponderante para a luta deles de retomada lá da Buriti, que depois resultou naquela tragédia que foi o assassinato crucial pelas forças policiais, né, da Polícia Federal e da PM, uma situação, no mínimo, enfim, todas as relações que estavam sendo feitas sistematicamente. Mas minha pergunta é bem política. Na sua opinião, qual se há validade, né, das mesas de negociação? Como se estabeleceu uma política? Porque o que aconteceu lá, a estratégia se mostrou falida. Os fazendeiros cobram quantias estratosféricas pelas fazendas e a coisa não se desenrola. Então parece que realmente é só uma estratégia para você procrastinar cada vez mais a situação e travar inclusive a luta dos povos, porque você coloca aquelas condicionantes, para a mesa avançar vocês não podem retomar, não podem avançar, vocês não podem avançar dentro do território. E também sobre a questão da indenização pela terra nua, que é a atual luta dos ruralistas, né? Então, ao meu ver e de algumas outras pessoas que a gente discute, né, também talvez não seja o melhor caminho, talvez em situações emergenciais. Mas no fim das contas, se a gente for fazer uma avaliação histórica da coisa, você vai estar indenizando bandidos, né? Bandidos, esses fazendeiros que foram lá, desalojaram os povos indígenas, que cometeram esse genocídio ao longo da história com beneplácito do Estado. Então eu queria a sua opinião dentro dessas duas agendas, né, desses dois pontos. Necoin, uma pituna a todos, ou boa noite a todos. Boa noite. Bom, 3 perguntas excelentes. Porque o Brasil, ele é construído em cima de um muro de preconceito em forma de conceito. E eu sou tupinambá. A gente vem para contrariar. Não viemos para aceitar o preconceito de ninguém em forma de elogio ou de avacalhamento. Não importa o que eu sou, como estou, não importa a minha origem, de onde eu vim, como sou. O que fez eu adorar o trabalho da Daniela, porque ela não tentou esconder uma realidade para agradar a preconceito de alguém que rege o país. Porque na minha aldeia, nós temos tupinambás sem mistura. Tupinambás não é mais. Tem muitas pessoas ali, algumas pessoas que apareceram ali no filme, que não são tupinambás. São crianças dos pequenos produtores que nós acolhemos em nossa escola para dar uma educação diferenciada, de qualidade e que quebra os conceitos e os preconceitos. E eles transitam e vivem com nós na aldeia como igual. Ninguém vai perguntar para ele, você é negro, você é branco.
você é tupinambá, porque está em nossa casa, é ser humano e tem direito à vida. E a vida em abundância. Essa é a realidade, essa é a vida tupinambá. O estereótipo criado no país, ele é no mínimo um pensamento brutal de um regime de apartheid, onde viola todos os direitos de quem é dono da terra. Nós, pode ser que eu me apure um pouco mais nessa resposta, por exemplo, o único povo, parece que nós índios, não somos uma nação, não somos um povo, somos uma condição que pode ser tratada. Quer deixar de ser índio? Pare de falar o tupi. Se você é do povo tupi, parou de falar o tupinambá, deixou de ser índio tupinambá. Tá? Então, uma pessoa brasileira aqui que vai para os Estados Unidos, lá só fala o inglês, deixou de ser brasileiro. Mas para nós não, essa doença é contagiosa. Nós deixamos de ser índio automaticamente. Isso não é só para nós na Bahia, não. Em qualquer parte do país é assim. Tudo bem. Quem anda à rua porque não conhece roupa. Não foi nós que inventamos. Sempre tem alguém inventando alguma coisa, né? Um inventou o avião, outro inventou o carro, outro inventou o facão. Cada um inventou. Ninguém aqui inventou tudo coletivamente, inventou. Mas todo mundo não usa. Ah, tá. Só nós vamos ser índio se nós comprar uma roupa, deixa de ser índio. Então não é sangue. Não é que eu sou um de uma nação. Então eu sou uma condição, doença, que pode ser tratada na hora que usa uma roupa. Né? Olha bem. Vem uma coisa. Qualquer um de vocês pode casar com os que são brancos, casar com negro, ou casar com qualquer pessoa de outro país. Vocês continuam sendo brasileiros. E seus filhos que nascem ainda têm dupla nacionalidade. Certo? Mas nós índios não, como é uma condição. Se nós casarmos, se apaixonar, porque um coração ninguém manda por alguma mulher daqui, eu casar, pronto, eu deixo de ser índio. Meus filhos que nascem aí, poxa, porque a mulher não é do meu povo, pronto, meus filhos nenhum é índio. Caramba! Esses caras ali, você pega o senhor, é muito burro, né? Desculpa. Tudo vale para uma etnia, mas não vale para o restante, só porque eu sou o meu povo originário e sabe que nós somos dono do território todo, por isso que criou esse preconceito em cima de nós indígenas. Por isso que esse preconceito é tão monstruoso, a ponto de ninguém no país, das universidades, se esconde e não discute a lei 6.001 de 1973, criada pelo governo. Alguém todos vocês sabem, né, que lei é essa, né? E o que ela diz, não? Então vou repetir ela aqui. A Lei 6.001 de 1973 diz o seguinte: o índio brasileiro, ele é incapaz de falar por si, ele é capaz de andar sozinho, ele é incapaz de se defender de qualquer coisa. Então, cabe ao Estado brasileiro protegê-lo e prever tudo sobre ele. Porque ele é como se fosse uma criança de 6 anos. Ou melhor, eles queriam colocar um débil mental que não pode tomar ordem nenhuma. A questão é essa. Mas não fazer, tinha um raciocínio de uma criança de 6 anos de idade. Por isso, para nós viajar, precisa o governo brasileiro dar autorização. Por isso que o FUNAI, que o FPI, que outros órgãos para fazer isso. Para que nós possamos comprar, comercializar, ele fazer qualquer coisa, precisa o governo brasileiro, e por incrível que pareça, essa lei está valendo. Quando a gente contrariou, tentou sair do país, para cadeia. Nem tem que forjar. Juruna, mesmo sendo deputado eleito nesse país, no dia que ele precisou, foi convidado para sair do país para fazer uma palestra no exterior, a FUNAI vetou, impediu a saída dele, alegando que ele podia ser deputado, mas ele não era dono de suas faculdades, então ele não podia sair sem a FUNAI. Né? E aí falaram para ele: se você sair, nós só dá autorização se você não falar mal do país. Porque se você falar, ou seja, por isso foi meio semelhante àquela minha prisão em Brasília quando o Papa me convidou. Por quê? Eu estava numa reunião no Ministério da Justiça com Marcelo Veiga, e ele chegou e disse: você está indo visitar o Papa, está indo agora tirar o
passaporte, você não tem, mas lá, você vai falar bem do nosso governo ou mal do nosso governo para o Papa? Falei, Marcelo, tem alguma coisa boa para falar desse governo do Papa? Se tivesse, mentira. Porque chegar lá eu vou falar a verdade. Eu sou tupinambá, não vou mentir. Eu vou falar a verdade. Então saí, fui, tirei o passaporte. Às 5h45 da tarde. Nada constava em minha ficha. No outro dia, 9 horas da manhã, a polícia inteirinha de Brasília está atrás de mim, porque eu tinha 4 mandados de prisão. Eu tinha matado 4 pessoas numa noite. Em vários pontos do país diferentes. Ou seja, esse é o conceito, essa é a linha da formação brasileira que vê o índio e quer o índio. Teve a pergunta do rapaz ali sobre as questões aqui, das discussões do sul da Bahia, dos falsos índios, Veja bem, essa é uma linha que todos nós vamos ter que vencer, porque a colonização que fizeram em cima de nós no Nordeste se expande agora para a região amazônica, Pará, assim como foi aplicado em cima dos índios de Rondônia, quando era ainda Distrito Federal Rondônia, e convocaram gente do país inteiro, alegando que lá não tinha pessoas, e mandaram invadir, derrubar, matar, porque o índio é um animal, não tem condição de ser humano, então pôde fazer isso, e várias etnias hoje estão, vamos dizer assim, modificadas, pois para sobreviver elas tiveram que fugir para algum lugar, ou misturou com outros povos, ou alguns parentes acabou casando nas periferias da cidade, e hoje o estereótipo formado no país de quem é índio não corresponde com a verdade, então alega que ele não pode cobrar mais seu direito à terra, e que é uma mentira, né? Então, essa linha vai ser fortemente. Eu analisei profundamente o projeto do PAC, do governo brasileiro. 500 obras do PAC impacta diretamente as terras indígenas, e principalmente terras demarcadas na Amazônia, porque isso é uma clara violação dos direitos, que eles querem aquele processo de integração previsto, assim, como Marquês de Pombal, aquele que eu não posso repetir o que eu penso dele aqui, declarou, quando todo mundo aqui nesse país só falava Tupi-Guarani, e nós tínhamos a nossa língua em Angatu, também era falado em todo o país. Ele disse, para ser um país e pertencente a Portugal, que se continuar assim, eles são donos e vão tomar, e Portugal não será dono. Então, proíbe toda a língua indígena no país. E todo mundo, do Iapoca do Suíte, não sei aonde, tem que falar o português. Claro. Isso é lei, isso foi criado, todo mundo sabe o nome do desgraçado que fez isso, mas isso não vale na hora de demarcar nossas terras. Quando violaram, botaram Jesus, botaram para tirar nossa língua, tirar nossa crença, tirar tudo de nós. Cadê? Alguém na hora agora, os governos lembram que eles cometeram essa violação de direitos em cima de nossas nações? E cadê a compensação pelos danos causados à nossa cultura? Não é só a terra que tem que envolver, não. A dívida desse governo, dos governos aqui, é muito maior que nós. E pode saber, nós Tupinambá voltamos para contrariar, que nós vamos cobrar tudo. Eu hoje já falo, quero indenização de Portugal, sim, ao povo, vamos discutir na OEA, vamos discutir em toda a corte interamericana, na ONU, onde quer que seja. Aqui foi praticado um genocídio. Se reconhece um genocídio contra o judeu, tem que reconhecer sobre nós indígenas. Nós temos que ter nossa dignidade restaurada. Não foi à toa, viu, menino, que um dos povos que até hoje não tem terra demarcada no país é Tupinambá. E é o primeiro povo de contato. E não é à toa que nós nunca se subjugamos a viver debaixo do pé de ninguém. E retornamos para clarear a mente de cada parente aprisionado pelo governo, que não pôde cobrar seus direitos porque precisava sobreviver. Nós, Tupinambá, nós existimos para contrariar mesmo. Nós existimos para forçar a verdade sair. E ela vai sair. Tem que reconhecer. Franceses, holandeses e portugueses cometeram um genocídio nesse país. A Igreja Católica cometeu uma violência
tamanha. Quantos Tupinambás a igreja queimou na fogueira? Vocês sabem? Dezenas, centenas de Tupinambás foi queimado na fogueira da Inquisição porque não aceitava o Deus que eles pregavam, nós questionava tudo e por isso muitos foram queimados. Você não vê tudo isso aí. Essas violações levou ao que acontece no Mato Grosso do Sul. Aprisionar um povo, com os Guarani, ficou aprisionado ali, sendo assassinados, morrendo, dentro de 46 mil índios dentro de um espaço de terra pequeno, um povo que busca um outro tipo de vida, pegaram o povo terrena e colocaram uma quantidade no meio, uma outra nação no meio, para querer transformar um outro povo em agricultor. Como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa, uma gravidade dessa? Aí você chega ali no Mato Grosso do Sul, lá na... Não, eu estou falando dos Guarani, não, só tem uma de lá daquela cidadezinha ali. Dourados, lá em Dourados. Poxa, nós somos povos de clã. Para quem não sabe, por exemplo, um Guarani, o Embiá, o Anteba, ou falar o Kaiowá, cada um é como se fosse uma nação diferente, porém que são Guarani, mas são povos distintos, com línguas, falas e até rituais pouco afastados, como nós Tupinambás. Nós estamos falando aqui no filme, o filme está aqui escrito, e está falando de uma aldeia, de um clã. Tem mais 21 clãs até a praia. Nos outros 21 clãs, enquanto lutava, foi 28 assassinados. O clã da Serra do Padeiro, nós estamos em guerra permanente, mas nós é um clã isolado da floresta, que nós consideramos Tupinambá da praia e nós somos Tupinambá da mata. Nós tivemos todos os ataques militares e não conseguiram matar nenhum de nós até hoje na terra. Nenhum de nós foi morto. Quando fala ali dos índios que apoiou, foi os índios das suas aldeias. Porque se bater no Tupinambá da Serra, vai a nação inteira esbagaçar que matou. Quem bateu, quem fez qualquer coisa. Nós somos ruins ao extremo. E nós queremos tudo que nos é de direito. Nos terrena, quando eu cheguei lá, que eu vi aquela barbaridade e a violência que as igrejas evangélicas fazem lá dentro, pelo amor de Deus, vou falar no Deus dele mesmo, Tupã, porque Tupã, tudo é o mesmo Deus falando, pelo menos o modo de pensar é o mesmo. Como é que pode pegar 14 mil pessoas e botar em 2 mil hectares de terra e proibi-los e dar um passo para qualquer lado, depois botar quase que 10 a 12 igrejas diferentes, cada uma rivalizando com a outra, dentro de um povo desse? Como é que esse povo não vai se matar? Transforma um povo agricultor, que não é um povo terreno, um povo forte, um povo que sempre provê o seu sustento, e um povo pedinte. É claro que eles vão desejar morrer o tempo todo. E vão brigar entre si. Quando eu cheguei naquela grande assembleia terrena, que eles colocaram a situação, e porque eles estavam muito tristes, porque eles brigavam entre eles, porque eles estavam se matando, e qual era o conselho que eu dava para eles pararem de brigar entre eles. Eu falei, não, qualquer sociedade que fizer isso, vai acontecer. Não importa seja homens ou animais, se colocar uma quantidade muito grande em um pequeno espaço, disputando um único pão, vai se matar, porque não quer ficar vivo. Eu digo, mas vocês estão cometendo um erro. Aí tanto que a FUNAI, eu disse que eu não posso voltar no Mato Grosso do Sul, né? Você sabe disso. Porque eu falei para eles que tinha solução. Era parar de ler a Bíblia de cabeça para baixo, virasse ela do jeito correto e lesse do jeito correto. Aí os principais índios pastores, você sabe que vários terrenos são pastores, me chamaram particularmente e pediram como para nós ler de cabeça para baixo. Eu digo, eu sou Tupinambá e conheço profundamente a Bíblia, conheço todos os santos católicos, conheço todos os demônios que eles falam, conheço tudo. Não tenho medo de nenhum. Para mim, nenhum me assombra. Só que eu falei para eles, meus parentes, se você quer encontrar um livro que tem muito assassinato, leia a Bíblia. Não leia outro.
E como é que você está dizendo que esse livro traz salvação? Como é que vocês, o pastor chega aqui e diz que vocês não podem tomar sua terra, que você vai para o inferno? Que essa mesma Bíblia está lá escrito que Davi pode matar só para ter uma esposa. Como matou 200 homens, arrancou os punhão e levou de presente para ter uma esposa. E ele está sentado ao lado de Deus. E você que está lutando para ter um palmo de terra para sustentar seus filhos, se matar o peixe de um fazendeiro, vai para o inferno. Que Deus do cabo não quer esse? Eu não quero ele. Eu não admito se Deus me aposta. Eu digo, meus parentes, não vale esse papo que matava para o inferno, que eu não conheço o inferno nem conheço o céu. Se liberte dessa prisão sem muro e retome suas terras, espalhe seu povo, que aí sim, para a briga, para a morte, para a guerra, e não tenha vergonha mais de praticar seus rituais, porque é isso sim que vai trazer força, vai trazer liberdade, porque essa Bíblia impede de vocês falar com o Criador. Nós sempre, quando precisamos falar com Tupã, com Anderu, o que fizemos? Fizemos nossos cantos, invocamos nossos encantados, e eles trazem e levam a informação. E sempre foi assim. Por que vocês vão modificar? Por causa de um livro que sangra e derrama sangue. Então, meus parentes, eu espero que vocês repensem. Mas foi muito feliz quando eu cheguei no aeroporto. Que antes de pegar o avião, o telefone toca e eles disseram, Babal, nós já estamos dentro da bonitinha. Já retomamos, eu digo aleluia. Sim, mas também teve outra fala. Aí teve outra fala antes de eu sair. Eles disseram, mas Babal, pode me matar. Eu digo, é fato. É fato, pode matar. Mas seja de Tupinambá nessa hora, quando matarem, por exemplo, se o fazendeiro não vai matar vocês, se são muito grandes, são muitos. Quem vai me matar vai ser a polícia, o Nefaz, lá em Tupinambá. Infelizmente, se vocês matar o policial que matar um de vocês, vai vir o exército aniquilar vocês. Então faz o seguinte, se por acaso acontecer alguma morte, seja Tupinambá, não pare diante de um cadáver caído no chão. Passe por cima dele e se vingue de alguma forma. Se foi a polícia, vocês passam para as fazendas vizinhas, tomem tudo. Se foi fazendeiro, vocês bagassem com tudo. E quando eu estava em Belo Monte, ocupando Belo Monte, junto com os meus parentes, que me chamaram lá na Bahia para ajudar os Mundurucus, que é outra situação, que Lindomar Perena ligou para mim e disse, Babal, aconteceu o que você falou. O índio Osiel acabou de ser assassinado pela polícia, tem mais de 17 índios, alguns no hospital presos. Caramba, estou aqui cercado pela Força Nacional, o telefone toca e eu tenho que falar. Eu estava com vontade de estar lá junto com os Terena naquela hora, com o Tupinambá. Mas eu não podia estar, porque eu estava em outra batalha tão importante quanto lá em Belo Monte. Aí eu não importei se estava policiais, aí eu falei, olha, pai, faz o seguinte. Você guardou aquele número de índios escondido na floresta que eu falei? Guardei, tá. Então, esqueça o parente que morreu e faça o que foi acertado. Faça a retomada, não pare. E eles agiram. Eles retomaram como nunca. Que povo maravilhoso. Eu estou adorando. Pena que não quer deixar eu chegar mais lá, né? Mas eles deram o recado. Foi uma pena que depois de a gente chantar e criar essa bendita mesa de negociação, que não vale para nada. Botaram até o exército, forçaram nós a aceitar essa mesa de negociação. Eu não aceitei nenhuma vez. E não admito sentar. Eu falei para ele que só senta numa mesa de negociação quem não tem direito. Porque se o direito é meu, como é que eu vou negociar com quem não tem? Quem tem, quem busca negociar, eu faço dele, porque ele não tem direito algum. Agora eu sentar na negociação, não, tomar todos os meus direitos. Todos. E por que eu vou negociar o pouco que eu tenho, a pouca dignidade que eu tenho agora com o governo? Sentar em mesa de não sei o quê. Não, muito obrigado. Agora, mais formalmente, agradecer então ao Seno o convite. É muito bom voltar. Eu acho que em 2009, por aí, eu frequentava aqui os cursos do Seno.
e algumas questões que eu fui desenvolver depois estavam sendo colocadas naquela época na minha cabeça, então obrigada. E agradecer ao Babal, porque ele está aqui, me honra muito. Ele é um cacique que está aprendendo mil pessoas e estar aqui essa semana fora da aldeia não é pouca coisa, né? Vocês veem que as demandas são várias, as lutas são várias, então obrigada. O Eduardo comentou sobre os estereótipos, né? Enfim, as expectativas, né, sempre dos não índios sobre o que os índios devem ser. O Babal já falou muito melhor do que eu posso falar, mas só para acrescentar algumas coisas. Vocês viram ali as imagens, né, dos jornais mostrando o Marcelino, a luta dele ali entre o final da década de 1920 e o final da década de 1930. Uma série de estereótipos foi acionada já naquela época em torno do Marcelino, né? Ele era um bugre, ele era um caboclo, ele era um índio, ele era um civilizado, o que ele era? E uma das coisas que mais, a gente lendo os jornais da época, uma das coisas que mais espantou os brancos era que Marcelino estava fazendo o caminho inverso ao que era esperado. Ele era um caboclo que estava voltando para a mata, para resistir com seus parentes. Então era o caminho inverso da civilização. Isso deu um nó na cabeça, né, dos não índios, porque a ideia é que o índio é inferior e que você está se embranquecendo, você está evoluindo. E o Marcelino, quando se junta com seus parentes, volta para a mata, faz praticamente usa estratégias de guerrilha ali, ele começa a ser chamado de bugre, enfim, um índio que deixou de ser civilizado. É muito interessante como tudo isso volta agora, né? A partir de 2000, quando os Tupinambá são reconhecidos, né, como um povo indígena, depois de anos de apagamento. Todo mundo sabe no sul da Bahia que os Tupinambá sempre existiram em Olivença. É interessante que essa negação da identidade étnica ela vem sempre associada à demanda por direitos, né? Nós temos disputa por território, disputa por recurso, de repente se começa esse tribunal se eles são ou não são Tupinambá. Mas a qualquer que vocês perguntassem, todo mundo sempre se referiu a eles como os caboclos de Olivença. Todo mundo sabe que ali sempre tinha índio. E de repente, hoje, aqui não tem índio, nunca teve. Então é muito interessante como isso vem sempre de mãos dadas, né, com o processo de luta por direitos. Os Tupinambá nunca negaram a mistura, né? Eles sempre disseram de como os negros chegaram lá, né? Essa zona ali do sul da Bahia, fronteira agrícola, né? Que começou a ser explorada principalmente por conta do cacau. Muitos negros escravizados que foram libertos foram para lá porque era a única possibilidade de conseguir terras, né? Mais baratas, enfim, ou mesmo obter terras que não tinham sido ocupadas. Encontraram os Tupinambá, muitos casamentos interétnicos aconteceram. E isso, enfim, é algo que o Babal já colocou muito bem. O que me define, né? O que define a minha identidade, a minha história, enfim. E a mãe do Babal, que aparece no começo do filme, a Dona Maria, ela uma vez me falou algo que eu nunca esqueci. Ela me disse que o pai dela era negro e a mãe dela era índia. E que, infelizmente, ela não sabia contar a história dela de negra, porque o pai dela, enfim, abandonou a mãe muito cedo, mas que ela sabia contar em detalhes a história dela de índia. Então, ela era indígena. Então, essas coisas, né, tornam bastante evidentes o que é o que não é ser índio para os Tupinambá e o que é ou não ser índio para os brancos envolvidos nessa disputa fundiária, nessa disputa territorial. Bom, é muito curioso também quando os próprios, né, agentes do Estado começam a não reconhecer a identidade étnica dos Tupinambá, né? Quando a Polícia Federal vai para lá, o Exército vai para lá e começam a falar, não, mas eles são negros, eles têm feições que não são indígenas. Então, uma coisa é o fazendeiro, né, negar a identidade, outra coisa é um agente do Estado. Né? Tem uma legislação que rege isso, né? Já a Convenção 69 da OIT que determina o autorreconhecimento como um critério para a identificação de povos indígenas. Né? Então, o Brasil é signatário desses acordos internacionais e, de repente, a gente tem agentes do Estado ali mobilizando uma teoria para-antropológica para definir quem é índio e quem não é. Isso é muito interessante. Isso acontece no sul da Bahia com bastante frequência. Né? O Diego comentou sobre a escola, a educação indígena. Né? Existe uma escola estadual indígena Tupinambá de Serra do Padeiro. Existe uma outra, que é a Escola Estadual Indígena Tupinambá de Olivença. Né? Lá na Serra do Padeiro são cerca de 600 estudantes, né, Babal, que estão matriculados hoje, índios e não índios. Né? Isso é algo, enfim, lá dentro da aldeia, tendo disciplinas de cultura e história indígena, de tupi, de língua tupi, enfim. E acolhendo, né, não índios, acolhendo filhos de assentados da reforma agrária, acampados, trabalhadores, né, que ainda trabalham para alguns fazendeiros que estão na região. Quantos? 212 alunos não índios, né, que, quem sabe, vão ser sociabilizados de uma outra maneira, né, enfim. Acho que é uma estratégia bastante interessante até
de luta política e de intervenção nessa realidade local desses alunos, né, na escola indígena. Hoje a diretora é indígena, isso foi uma enorme luta para conseguir, porque durante muito tempo muitos professores eram indígenas, mas a diretora sempre foi branca, e o Tupinambá ali dizendo, a gente não tem capacidade de gerir a nossa própria escola, então depois de uma... Não foi, né, Babá, não foi muito fácil, envolveu umas ocupações, envolveu muita... Enfim, é importante lembrar que cada direito que os Tupinambá conquistaram, nenhum foi dado, né? Assim, tudo envolveu muita luta, sempre. Seja na saúde, na educação, enfim. Sobre as correntes da antropologia, né? Enfim, durante muitos anos houve uma invisibilização dos índios do Nordeste, né? Muita ênfase nas terras baixas, da América do Sul, Amazônia, enfim. Isso começa a mudar mais recentemente. Não quer dizer que não tinha ninguém pensando sobre isso. A gente tem trabalhos pioneiros sobre índios do Nordeste muitos anos atrás, mas que entram para uma agenda de pesquisa, enfim, pensar a mistura, pensar esses índios, acionar ou não aquela teoria que estava sendo mobilizada para dar conta da Amazônia, o que a gente tem que trazer de novo, que autores recuperar, isso é algo que vem muito associado a uma demanda de visibilidade dos indígenas, então isso é muito interessante, né? Vem sempre muito de mãos dadas com processos de retomada territorial, de luta pela terra, então no meu entender, é uma corrente da antropologia bastante engajada, que nasce politizada não por acaso, né, por conta da pressão desses povos do Nordeste que se colocam de forma bastante clara diante da academia. Então, debatendo os efeitos exotizantes que certa teoria antropológica ajudou a cristalizar também, isso é um debate que tem avançado bastante. Enfim, recuperando algumas teorias de contato interétnico, acho que é uma antropologia bastante política e que lida muito com a história, né? Uma antropologia que tem essa marca, eu acho, uma antropologia crítica, enfim, é isso que a gente tem tentado fazer. E estabelecer novos diálogos com a antropologia que tem se praticado na Amazônia, porque acho que os comentários foram feitos aqui, as intervenções, é bastante evidente a recorrência, né? No que diz respeito a todos esses povos indígenas do Nordeste, o processo de criminalização opera de forma bastante parecida, as lutas indígenas, uma luta bebe da outra, vocês viram o Babau lá, né, junto com os Munduruku, junto com os Serena, a gente vem numa agenda dos Guarani de São Paulo, então a recorrência é algo que marca, não só historicamente, né, eu posso ter essa profundidade histórica de buscar os estereótipos que mobilizavam em torno de Marcelino e encontrar eles repetidos agora na figura do Babau, mas eu também posso comparar o caso do Serena com o caso do Tupinambá, a gente vê isso se repetindo o tempo todo, né. O que o Patrick falou sobre as mesas de negociação, a pergunta não foi dirigida para mim, mas eu queria pontuar uma coisa, né? Eu vejo isso como chantagem. Lá no sul da Bahia, a gente tinha alguns documentos que vazaram, enfim, de reuniões e coisas assim, em que o ministro da Justiça chantageia o Tupinambá. Ele fala, se vocês não pararem de retomar terra, o processo de demarcação não vai avançar. É atribuição dele, constitucional, reconhecer os direitos territoriais indígenas. Ele não pode impor condições. Estejam os Tupinambá fazendo o que diabo eles estiverem fazendo, ele tem que cumprir com isso, segundo os ritos legais. A gente tem um decreto, que é o decreto 775 de 96, que regulamenta os processos de demarcação de terras indígenas no Brasil e estabelece prazos para cada etapa. O processo de demarcação de terra indígena do Tupinambá de Olivença se arrasta por 11 anos. Algumas coisas, etapas que deviam se cumprir em 30 ou 60 dias, levaram 6 anos. Então, assim, o Ministério Público Federal já entrou com algumas ações civis públicas responsabilizando a União, o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro viola o direito territorial do Tupinambá ao não concluir esse processo demarcatório. E esse confronto que vocês viram na cidade, quase um riot ali, o pessoal tomando a cidade, esse conflito, né, que só poderia, no meu entender, ser resolvido, garantindo o direito de índios e não índios, porque os não índios também têm direitos reconhecidos legalmente, né? De serem indenizados pelas suas benfeitorias, de ser reassentados, aqueles que têm perfil de clientes da reforma agrária, e a vida deles também está congelada. Então você criou um clima ali no sul da Bahia de conflito, que o Estado brasileiro é responsável por esses indígenas que foram mortos e por tudo que está acontecendo ali. Então, as mesas de negociação, para mim, são isso, são formas de protelar processos de demarcação, né, que deveriam ser concluídos o mais rápido possível. Obrigada. Pedro, último presente. Não, imagina. Relaxa. Com a minha pergunta, eu vou me apresentar.
qual foi o papel da música nessa luta? Tanto na mobilização do próprio povo de Tupinambá, na retomada das terras e também no retorno dos encantados. Muito no filme é que me lembra uma coisa lá da Serra, que eu já visitei, e é muito impressionante quando a gente chega lá e as pessoas contam coisas terríveis, sempre contam coisas muito chocantes, e sempre estão sorrindo, sempre estão muito alegres, sempre estão com uma luta muito vibrante. E uma coisa muito legal do filme é que também ele termina muito positivo, né? Ele termina mostrando uma beleza das conquistas e enfim, das coisas boas que estão retornando, né? Então isso foi uma coisa que eu reconheci e que eu achei muito legal.